Mas por que que uma fase para terra dá 110 e a outra dá 220? Porque aqui no transformador isolador eu tenho duas fases e T1 aterrada. Hoje nós vamos falar de um conteúdo que é bastante difundido nas redes sociais, sobre aterramento. Existem milhares de vídeos falando sobre aterramento. E eu percebo que ainda existe muitas dúvidas e as perguntas que a gente ouve direto por aí. Por que que o neutro é aterrado? Eu posso usar o neutro como aterramento? Na minha entrada de luz, o neutro é aterrado. Ah, o neutro é aterrado no BEP. Vamos tirar essa dúvida hoje. Eu vou explicar de uma maneira fácil, simples, na prática, que qualquer um vai entender. Mas eu vou pedir desde já, não vem ditar NBR não, por favor. Ponto 1, ponto 10, ponto não sei das quantas não. Se você é um eletricista experiente, você é um técnico, é um engenheiro, você é conhecedor, é especialista, você tá no canal errado. Esse vídeo não é para você. Mas se você é um iniciante, é um amador, gosta de aprender elétrica, quer aprender de verdade, quer entender como é que funciona, continue no vídeo. Eu sou o Roberto, esse é o canal Eletroamadorismo, é um canal de elétrica e eletrônica para amadores. Antes da gente começar a fazer o teste, a experiência na prática, vamos entender um pouquinho o que é um aterramento e o que é um neutro. Qual a diferença do terra e o neutro? Nenhuma. O terra e o neutro são os mesmos. O que diferencia o terra do neutro é a resistência da terra ou de um reator que é colocado para limitar a corrente de curto-circuito de neutro para fase ou de fase para neutro. O terra não tem função alguma se não existir o aterramento do neutro. Se for um neutro isolado sem aterramento, o terra não faz sentido nenhuma. É por isso que em todo o percurso da linha, desde a usina, da subestação, da estação geradora, o neutro vem sendo aterrado em todo o percurso. Por que que esse neutro corre o percurso todo, independente de ser usado ou não? Se a gente vem com 3 fases, baixa ou alta tensão, se entrou num transformador fechado em estrela, onde tem o ponto de neutro, o neutro para trás não faz diferença. Eu vou conseguir usar o neutro da mesma forma, só que ele ficou isolado. Nota bem que no percurso de uma linha de transmissão, linha de distribuição, o neutro corre toda a linha. Por quê? A gente aterra estrutura, a gente aterra cerca. No caso de linha de distribuição, é comum quando passa dentro de fazenda, a gente secciona a cerca e faz o aterramento no meio. Esse aterramento não teria função alguma se não passasse um neutro sendo aterrado em todo o percurso. E quando eu faço um ponto de aterramento, simplesmente o neutro está circulando pela terra, passando por essa resistência e chegando no meu equipamento, na carcaça do meu equipamento. É por isso que tem diferença de resistência de aterramento de um local para outro. Tudo vai depender das condições do solo. A eficiência do aterramento vai depender de 2 fatores importantes. Primeiro, a distância do aterramento e o ponto mais próximo onde está aterrado o neutro. Quanto mais distante tiver, mais ruim vai ser o aterramento. E mesmo que esteja perto o ponto de aterramento do neutro, ainda vai depender da condutividade do solo. A condutividade é dado em Siemens. Lembra disso ou não? Siemens é a unidade de medida de condutividade. A condutividade ela é inversamente proporcional à resistência. Quanto maior a condutividade, menor é a resistência. Quanto menor a condutividade, maior a resistência. Segundo a pesquisa internacional lá, a condutividade da Terra varia entre 10 elevado a menos 2 a 10 elevado a menos 4. Isso por metro. A gente tem uma haste aqui e tem outra haste ali, ó, mais ou menos 1,5 metro de distância. Eu deixei esse cabo já conectado ali para facilitar a conexão, não ser preciso ficar indo lá e voltando. Deixei um pedacinho também aqui para facilitar a conexão. Aqui tem um circuito da concessionária 220 volts e 2 fases e mais o neutro. Percebe aí, ó, 220 mais um neutro. Vamos medir ele só para confirmar. 220, 212 volts por aí, ó. 212 volts. Para terra aqui, ó, 122 volts, correto? Ligando uma furadeira aqui só para... Correto? Eu vou conectar essa fase aqui, ó. Vou conectar essa fase aqui nesse aterramento e vamos medir a corrente de fase para terra. Um perímetro aqui, ó. Esse neutro aqui, ele tá aterrado lá na entrada da concessionária, a 30 metros daqui, ó. Não tá tão longe. Mesmo assim, eu vou conectar ele agora através desse cabo aqui, ó. Tá naquela haste lá, 1,5 metro. Vou conectar o neutro lá, para a gente ver se vai alterar a corrente aqui, ó. Observa que a corrente vai alterar. Um pouquinho, mas ela tem que alterar. Ó, percebeu, ó? Tá dando 3,6 amperes agora, ó. Quando eu conecto aqui, passa de 4 amperes. Ó, dá para perceber aí, ó. Então, quando eu conecto o neutro a 1,5 metro de distância, observa que a corrente sobe. E essa terra está bem seca, lembra da condutividade da terra, né? Então depende da distância e da condutividade do solo. Agora a gente tem aqui um transformador isolador. Então ele está entrando aqui 12 volts e saindo 220 duas fases, ó. Ele está isolado da concessionária, da rede da concessionária. Então, essas fases aqui, ó, não tem relação nem com a fase da concessionária e nem com o neutro, porque ele está isolado, não tem
relação alguma. Vamos medir a tensão que está saindo nele? Ligando aqui o disjuntor, 208 volts deu aqui, ó. Pode ver que não tem relação com terra, ó. Tá dando uma pequena coisinha aqui, é claro, mas a própria indução dali vai medir isso aqui, ó, 30 volts. E não tem relação com o neutro, ó, 24, 23 volts, significa nada. Vamos ligar uma furadeira aqui só para confirmar que tem o 220 volts, saindo aqui, ó, correto? Essa fase aqui, como está isolado da concessionária, o transformador é isolado, não tem relação nem com neutro e nem com terra, e nem com a fase da concessionária. Ó, tem aqui o disjuntor da concessionária, ó. Vamos ligar ele. Vamos pegar a fase do transformador isolador com a fase da concessionária. Não tem relação nenhuma. Posso colocar em qualquer um dos dois, ó, que não dá nada. Tanto faz, ó. Nesse e nesse. Não tem relação. Se você tem uma fazenda e tem lá um gerador, vai chegar nessa situação aqui. O gerador vai estar isolado da concessionária. Pode nem existir concessionária lá. Pode estar lá 300 quilômetros da cidade, longe de rede elétrica da concessionária. O que a gente vai fazer? Como que eu faço então para fazer uma proteção? Se não tem relação com terra, eu posso usar uma fase dessa aqui que está isolada, correto? Posso usar uma fase dessa para ficar como neutro. Então, vamos conectar aqui, ó. E vamos medir como foi feito com a concessionária. Vamos ligar. Ó, veja bem, não tem nada aqui, ó. Não deu corrente nenhuma, percebe aí, ó. Tá zero, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aterrar outra fase aqui, ó. A fase que tá sobrando, ó, tá zero a corrente. Eu vou aterrar outra fase, ela vai servir agora de neutro. Veja bem, ó. Agora eu aterrei essa fase, ó. Ó, observa que já deu corrente agora aí, ó. Eu tô aterrando uma fase. Até essa fase agora tá sendo o meu neutro. Essa fase aqui ficou sendo neutro. Esse preto aqui eu joguei no terra. Agora, se eu pegar aquela haste de lá, ó. Se eu pegar essa outra haste, tá vendo? Tá ligado aqui, ó. Se eu medir agora a outra fase com esse daqui, agora vai ter que dar uma atenção aqui, ó. Vou conectar no outro terra. Olha lá, ó. Tá conectado lá na outra haste. Agora, se eu medir com essa fase aqui, ó, vai ter que dar. Só que não deu 110, deu 207 volts. Por quê? São duas fases. Então, aqui ficou sendo como se fosse lá o 380, né? Que usa uma fase e um neutro para dar 220. Como aqui é 220, eu aterrei uma fase, então tem uma fase 220 no chão. Então, se eu medir aqui, ó, essa fase agora, junto com o terra, que eu aterrei outra fase aqui, essa fase está indo pela terra e está voltando por aqui, ó. Isso também vai depender do quê? Da distância do aterramento, onde está até o último ponto que está aterrado, e da condição do solo. Querendo ou não, o terra e o neutro são o mesmo, são interligados, só que tem uma resistência, né? Resistência da terra. Então, se o neutro é o mesmo terra, como eu disse, então eu posso usar esse neutro como aterramento. Em qual condição eu posso usar, em qual condição eu não posso usar? Se esse neutro está sendo usado para fazer 110 ou 220, alimentando equipamento, eu não devo usar ele para fazer proteção, para fazer aterramento. Com certeza tem corrente circulando por ele. Mas eu posso fazer o quê? Eu posso usar um outro cabo terra paralelo, conectar no mesmo barramento. Agora eu tenho aqui um aterramento individual, apesar de ser o mesmo neutro. Mas então, qual a diferença dos dois? Como esse neutro não está passando pela terra para depois sair aqui no meu aterramento, ele não tem resistência nenhuma em relação ao neutro e terra, correto? Porque está no mesmo ponto. Então, a corrente de curto-circuito de fase para terra, nesse caso aqui, é a mesma corrente de curto-circuito de fase para neutro. Vamos deixar aterrado essa fase aqui, ó, do transformador isolador. Eu aterrei naquela haste de lá, ó, tá aterrado lá, correto? E aqui tá da concessionária. Vamos fazer o seguinte, em relação a esse terra aqui, vou conectar o multímetro num terra, eu vou medir da concessionária, deu 123 volts. Agora vamos medir desse terra, o mesmo terra, do transformador isolador, ó, deu 210 volts. Mas por que que uma fase para terra dá 110 e a outra dá 220? Porque aqui no transformador isolador eu tenho duas fases e tem uma aterrada. É esse daí o vídeo. Se gostaram, deixa nos comentários. Se não gostaram, critica também, que tudo é válido. Obrigado por ter assistido. Abraço a todos.